perguntando sobre quando é que o Zubeldia cai. Quem deve assumir o tricolor paulista. Bora por partes. Mandei mensagem agora há pouco para uma fonte de confiança minha lá no São Paulo. Assim que ela responder para a gente entender a temperatura do São Paulo hoje em relação ao Zubeldia, a gente já esclarece. Eu tinha contado para vocês que se ele perdesse para o Cruzeiro, e a chance dele ser demitido até amanhã era enorme. Com um empate, acho que tem alguma possibilidade dele permanecer. Até porque a semana é meio complicadinha, né? O Santos pega o Botafogo fora de casa e depois o Santos como mandante. Mas tô checando aqui, quero contar para vocês assim que eu tiver a informação sobre a real situação do técnico argentino, que tem aproveitamento bastante ruim, tá? O Edmar Antônio quer saber se o Zubeldia caiu hoje. Ricardo Rodrigues pergunta se o Zubeldia já caiu. Não, ainda não caiu, tá? Ele nem participou do jogo hoje, né? Estava suspenso, foi o Cubejas, que o substituiu. Cubejas que tem só uma vitória como técnico do São Paulo sem o Zubeldia. Uma vitória contra o Bahia, eram 3 empates, agora 4 empates e 3 derrotas. Aproveitamento bem ruim. Luiz Ferreira também perguntando sobre o Zubeldia. Estou atrás dessa resposta, tá? Assim que tiver alguma confirmação, prometo já trazer. Vou mandar uma mensagem para mais uma pessoa, que aí a gente já consegue aumentar o nosso lastro. Vou mandar para essa outra pessoa aqui, até porque a primeira ainda nem visualizou a mensagem. Boa noite. Alguma chance de o Zubeldia cair? Mandei, tá? Quais as novidades na Barra Funda? Zubeldia fica ou sai? Um abraço para o Fabrício Romano do Brasil. Obrigado para Popcorn pelo moral. Cara, eu não gostei do São Paulo de novo. A impressão que eu tenho é de que o Zubeldia tem colocado os moleques da base porque sabe que tá com a corda no pescoço, não por convicção, mas porque já percebeu que ou ele coloca ou ele tá fora mesmo. Hoje, por exemplo, o Rian Francisco entrou, entrou na reta final do jogo. O Alves já havia entrado no intervalo e o Ferreira foi mais uma vez titular. Só uma curiosidade, aí não sei se vocês vão concordar, mas o Zubeldia justifica as poucas oportunidades para o Rian Francisco ao fato dele ser muito franzino, e só saber fazer gol segundo o Zubeldia. Não é um cara que sabe se movimentar para dar opções, enfim. Essa é uma variação do Zubeldia, tá? Vocês concordem ou não. Mas hoje eu senti que o jogo ficou muito grande pro Rian Francisco. E quando eu falo muito grande, do aspecto físico, né? Senti que ele teve dificuldade para fazer pivô, para jogar de costas pro gol. Esse certamente vai ser um problema. Ele vai precisar, talvez, até mudar seu estilo de jogo, porque o contato físico dificilmente vai fazer dele um cara que prevaleça contra os adversários. O Kleber Júnior, o Zubeldia tem que sair urgente. Severino Costa, Nicola. Cuca de Farofa garantiu o treinador do São Paulo até domingo. Será que segura? Porque esse time não está jogando nada. Só para explicar a frase do Severino, antes do jogo, em uma entrevista à ESPN, o Carlos Belmonte afirmou que não manda o Zubeldia embora de jeito nenhum até o confronto contra o Santos. Que ele cravou, ele falou assim: eu cravo para vocês que o Zubeldia desembarca no ônibus que chega com o time no próximo domingo no Morumbi. É estranho quando você dá uma data, né? Ó, esse cara tá valendo até essa data. Na teoria você tem a convicção, você não tem, mas tem essa especificidade, né? Se o Zubeldia cair, o Belmonte vai passar mó carão, porque o Zubeldia cravou, o Belmonte cravou que o Zubeldia ficaria. O jogo contra o Botafogo no meio de semana vai ser complicado. Deixa eu ver se alguém me respondeu aqui. Ainda não, tá? Daniel Lopes pergunta o seguinte: Nicola, com seu faro de jornalista esportivo, qual é a chance de o presidente Casares convocar a coletiva de imprensa trazendo novidades no São Paulo amanhã? Daniel, eu acho que valeria a pena talvez a gente esperar. Mas eu tô achando... Deixa eu mandar para uma terceira pessoa. Vamos tentar aumentar... Boa noite. Tá por aí? E eu acho até que pela forma enfática, como... Ó, acabou de chegar. Primeira resposta. Mandei mensagem para uma pessoa bem próxima do presidente Júlio Casares. Não é o Júlio, tá? Mas vou mandar para o Júlio também. Mandei uma mensagem para uma pessoa bem próxima do Júlio. Perguntei alguma chance de o Zubeldia cair. A pessoa respondeu: acredito que não. Vou mandar para o Júlio também. Vamos mandar para o Júlio. Júlio, boa noite. Tudo em ordem por aí?
Passando para saber se existe alguma chance de o Zubeldia cair hoje. Vamos especificar hoje, né? Aí amanhã é outra coisa. Tô atrás aqui, tá, Daniel? A primeira pessoa próxima ao Júlio a me responder disse que não acredita na demissão do Zubeldia hoje. E eu ia acrescentar em cima disso, eu fico com a impressão de que, como não perdeu, e como o Belmonte foi muito enfático em cravar que ele não cai até o jogo contra o Santos, eu imagino que os caras vão postergar. Mas sigo atrás para buscar essa informação para vocês, tá bom? Essa diretoria do São Paulo é brincadeira, vai esperar o São Paulo entrar no Z4 para mandar embora. O time é fraco e precisa de contratações. O São Paulo não é fraco, né? Mas nesse momento, Paulo, até por conta dos desfalques, a impressão que se tem é essa que você falou mesmo, de um time que está fraco, um time que está se arrastando. O Francisco Show, o São Paulo não está demorando para ir atrás do Dorival. Francisco, já houve o primeiro contato, tá? Posso assegurar para você que essa primeira conversa já aconteceu. Dorival sabe que o Zubeldia está correndo enorme risco, que pode cair a qualquer momento. Mas o Dorival também não tem tanta pressa, porque o Dorival acabou de ser demitido da seleção. A palavra do Júlio Casares também está aqui, tá? Perguntei assim para o presidente do São Paulo, Júlio, passando para saber se existe alguma chance de o Zubeldia cair hoje. Nada, ele continua. Então, essa é a palavra oficial do presidente do São Paulo. Mas estou conversando com uma outra pessoa do departamento de futebol, só para pegar porque às vezes, só para vocês entenderem, né? Tem uma boa relação com o Júlio. Mas o Júlio também não pode dizer para mim, olha, tá correndo risco, amanhã vamos pensar em demitir. Porque é o tipo da coisa que coloca ainda mais pressão. Então eu estou conversando com uma outra pessoa, essa em condição de anonimato, para entender em que pé é essa história, se de fato é uma convicção da diretoria ou se os caras estão adiando essa decisão para amanhã. Assim que eu tiver terminado essa conversa, eu já trago todos os detalhes. Se o São Paulo não mandar embora logo, o Zubeldia vai acabar ficando sem a opção do Dorival. Vários treinadores balançando nesse começo de temporada. Grêmio, Cruzeiro, Corinthians podem vir atrás também. É uma boa observação também. Tá? Você tem razão. Boa noite, Nicola. Tô de saco cheio de alguns jornalistas oniscientes que acham que são Charles Miller e inventaram o futebol. Acho que é sobre isso que ele estava falando, né? A treta do Edson, que ele estava me explicando até, é que o Arnaldo, que eu gosto bastante, trabalhei com ele na ESPN, é de que o Arnaldo tem se posicionado a favor da permanência do Zubeldia. E o torcedor de São Paulo, quase que em 100%, é contrário à permanência do Zubeldia, né? E a forma como muitas vezes o Arnaldo estaria colocando de que o torcedor tem que aceitar que ele fique, que é o melhor para o clube, o torcedor não é obrigado a aceitar a opinião de ninguém, enfim, faz parte, né? Estou terminando de falar com uma pessoa do São Paulo para trazer o que há de fato em relação ao Zubeldia, quando é que ele fica, se cai. O Charles Domingos. Boa noite, Nicola. Não adianta dar 8 segundos para o goleiro repor a bola se ganha 30 com os tiros de meta. Outra, até quando vamos aguentar esse Zubeldia? Não dá mais. Quando a coisa fica meio que um senso comum, com praticamente todos os torcedores pedindo, parece ser questão de tempo, tá? O Severino Costa está trazendo uma informação importante baseada no que disse o Sombra, da Rádio 97. O Sombra falou agora à noite numa live que o Dorival pediu 3 milhões para treinar o São Paulo. Você sabe de alguma coisa sobre isso? Gosto demais do Sombra, não sei qual foi a fonte dele, mas o Dorival não pode pedir isso de jeito nenhum. Ninguém, só o Abel Ferreira ganha 3 milhões de reais por mês no futebol brasileiro e o Abel ganha 3 milhões por mês no Palmeiras porque ganhou absolutamente tudo. O Dorival sai do São Paulo para treinar a seleção, dá uma queimadinha no filme dele com o torcedor do São Paulo, tem direito a 1 milhão de reais por mês da seleção até a Copa do Mundo no ano que vem. Não acho que faz muito sentido essa história. Embora, deixa eu só dar uma checada numa parada, queria entender se ao aceitar a proposta de um clube brasileiro ou de qualquer lugar do mundo, se o Dorival deixa de ganhar esse 1 milhão de reais por mês da seleção. Isso aí é uma coisa que ninguém falou ou esclareceu, e eu vou tentar. Boa noite. Mil desculpas pelo horário, mas queria te pedir. Peraí. Se o Dorival aceitar uma proposta de clube brasileiro, ele deixa de ganhar aquela bonificação
da CBF até a Copa ou nada a ver? Só para lembrar, o Dorival na seleção ganhava 2 milhões de reais por mês. Se o cara pedir 3 milhões para voltar para o São Paulo é porque o cara definitivamente não quer voltar. O que eu escutei é de que ele estava animado, tá? Belmonte cravou que ia comprar Caio Paulista e não comprou. Você lembra, Nicola, naquela festa que o São Paulo teve da Copa do Brasil? Boa noite. Bem lembrado, Rodrigo. Boa observação. Eu estava até naquela festa, estava acompanhando os bastidores e tal, e ele, em meio a toda a celebração de conselheiros e convidados, cravou: olha, o Caio Paulista é nosso, pode comemorar. Fez um baita ano e a gente viu que depois o Caio Paulista foi para o Palmeiras, para desespero do torcedor alviverde. Esqueçam esse técnico nojento, não vai cair. Só colocaram o Rian hoje porque tinha olheiros hoje de fora para vendê-lo no meio do ano. O João Lucas é quem manda essa pergunta. Deixa eu mandar uma mensagem para o Fabiano, que é um dos representantes do... Fabiano, boa noite. Você está bem? Desculpa o horário. Queria confirmar se é verdade que tinha olheiros no Morumbi para assistir ao Rian Francisco. Eu acho que ele entrou hoje porque o Caleri estava suspenso, né? Então, com o Caleri suspenso, o André Silva foi titular e aí o Rian acabou sendo a primeira opção. Ó, chegou uma resposta aqui. Perguntei se... Ó, não deve ter nada disso. Era uma multa normal de quebra de contrato por uma das partes. Não tem esse condicionamento, não. Obrigado. Então, assim, ó, só para vocês entenderem, para quem está chegando agora, mandei mensagem para uma pessoa próxima ao Dorival, para saber, o Dorival foi mandado embora, beleza? Foi mandado embora da seleção. E ele tem direito, por conta da demissão, a metade dos seus salários até a Copa do Mundo. Ele ganhava 2 milhões de reais por mês, vai receber 1 milhão de reais mensais da CBF até o Mundial. Eu perguntei assim, se ele aceita, por exemplo, a proposta do São Paulo, o Dorival é obrigado a abrir mão desse dinheiro? E a resposta da pessoa é de que não tem nada a ver. Era uma multa normal de quebra do contrato por uma das partes, tá bom? Não adianta demitir o Zubeldia sem alegria e manter esse elenco de parasitas. E quanto o Dorival ganha pela rescisão não tem nada a ver com o salário. Pois é que assim, por que eu tava pensando, né? O Dino que é São Paulino e membro do canal há 37 meses. Dino, o que eu pensei? Se ele perde a indenização da CBF para voltar a trabalhar, talvez ele quisesse embutir essa grana no novo empregador. Mas agora que fica ainda mais maluco para mim, o Dorival pedir 3 milhões de reais por mês para o São Paulo, sendo que ele já ganha 1. Então o cara não pode querer, para trabalhar no Brasil, ganhar 4, né? Embora ele já tenha um garantido, né? Tenho a impressão de que é óbvio que o Dorival vai querer no mínimo o mesmo salário que tinha antes de ir para a seleção, 1.200.000 reais por mês, era quanto ele ganhava nos tempos de tricolor, tá bom? A menos que ele não queira trabalhar no São Paulo, e o feedback que eu tive é de que no primeiro contato com o pessoal do São Paulo ele foi bastante positivo. Fabiano Teles, Nicola, gente bonita, obrigado. Por favor, me diz se o Rodrigo Nestor pode voltar mesmo para o São Paulo antes do combinado. Obrigado e abraço, Gilbá. Fabiano, o empréstimo do Nestor é com obrigação de compra, tá? Então o São Paulo já dá o negócio pelo Nestor como algo definitivo. O Elton Cabral chegou a dizer que o São Paulo está cogitando o Rafinha como técnico. Procede, Nicola. Deixa eu só mandar uma mensagem. Quer ver, ó? Vou explicar para vocês o que está rolando de conversa. Para quem está chegando agora, eu conversei com o presidente do São Paulo, Júlio Casares, e eu perguntei assim, Júlio, boa noite, tudo em ordem por aí? Passando para saber se existe alguma chance de o Zubeldia cair hoje. A resposta foi nada, ele continua. Eu acho que é uma resposta oficial, importante, do maior dirigente do São Paulo, mas não dava para imaginar algo muito diferente, né? Do Júlio falando, não, estamos pensando, pode cair, enfim, é protocolar. Mas era importante que a gente registrasse, né? Estou conversando em paralelo com uma outra pessoa importante do departamento de futebol de São Paulo e que, em condição de anonimato, talvez se sinta mais confortável para falar sobre o tema. Eu perguntei assim, Zubeldia corre o risco? Hoje não. Falei, então quer dizer que amanhã tem chance? Também não. Aí eu perguntei, coisa de jornalista bem chato, né? Dá para cravar então que ele fica até quarta, pelo menos? Aí essa pessoa respondeu, domingo até, fica até domingo, tá? Então assim,
ela corrobora com a declaração do Carlos Belmonte, o diretor de futebol de São Paulo, que havia afirmado para a ESPN que o Zubeldia estaria descendo do ônibus para o clássico contra o Santos no domingo no Morumbi, tá? Então essa é a posição do São Paulo, não oficial, mas a extraoficial, que talvez para mim seja mais importante. Acabei de mandar mensagem para essa mesma pessoa, que não é o Júlio. Eu perguntei, e o Rafinha já foi cogitado? A resposta veio agora 21h50. Nunca, tá? Então dá para cravar nesse sentido também que o Rafinha não faz parte dos planos do São Paulo, pelo menos até esse momento. Sombra falou que estão cogitando o Rafinha como técnico. Procede, Nicola. Elton, acabei de confirmar no São Paulo. A pessoa com quem conversei disse que esse nome nunca foi debatido internamente. O youtuber user, pior presidente da história do São Paulo, vocês da imprensa ficam babando o ovo e querem derrubar o técnico que não tem culpa de nada. O youtuber user, a impressão que eu tenho, a menos que eu tenha enorme capacidade de convencimento dos caras, mas sei lá, 99% dos São Paulinos que se manifestaram aqui hoje se mostraram a favor da demissão do Zubeldia. Então, será que eu que estou influenciando os caras? Jorge Jesus no São Paulo, gente, escreve o Drone Bike. O Jesus está esperando a seleção brasileira. Responder também ao Rodrigo Henrique, que é membro do canal de Nicola. Nicola, pergunta ao Júlio se ele não está com medo do rebaixamento esse ano. Se ele continuar com o Zubeldia, o torcedor está com medo. Deixa eu só ver como é que eu vou mandar uma pergunta dessa. O Júlio está com medo de... Vamos pensar, Rodrigão, deixa eu ver o que eu posso... Como é que eu posso argumentar? Mandei aqui, vamos ver o que a gente tem de resposta. Mandei. Não custa, né? Vocês também, eu vou te falar, viu? Vocês se compõem no fogo e eu embarco na de vocês, mas não tem problema. Para mim, amanhã cedo o Zubeldia cai e à noite o Dorival será anunciado, pode cravar. O Valber, eu já aprendi que a mentira no futebol é algo muito praticado, cara. Então eu não duvido que mesmo com 3 pessoas do São Paulo assegurando que ele não cai e com o Belmonte assegurando de forma pública que o Zubeldia fica até domingo, que isso possa mudar. Mas a posição oficial do São Paulo é essa, tá? Nicola, boca de farofa está passando pano pro Rui Beldia e por isso ele vai tomar grandão. Escuta só. Vocês são foda. Nicola, falaram que o Eduardo Afonso da ESPN afirmou que olheiros de um clube francês estiveram no Morumbi para observar o Real Francisco. Tá sabendo de algo? Já comentou no início? Não, não comentei. Eu só li que vocês tinham falado e eu mandei mensagem pro Fabiano, que é o genro do Lucha e um dos responsáveis pela carreira do Rian, tá? Coincidência ou não, ele teve alguns minutos no jogo de ontem, né? E o Edu é muito bem informado. O Edu não vai dar qualquer informação. Quando ele dá a informação é que ele tem certeza. Hoje o Zubeldia não cai, amanhã ele cai, é óbvio. Se ele foi demitido às 20 e às 22 já tinha outro técnico anunciado. A CR, eu posso cravar para você, que quando o São Paulo demitiu o Zubeldia, ele já vai ter escolhido um novo técnico. Tem sido esse o padrão, né? Ele, inclusive, escolhe, contrata os técnicos antes de demitir outros, tá? Esse presidente do São Paulo foi o mesmo que foi vice-presidente do Aidar e apoiou o Leco, então faz parte de quem tem maior culpa e consegue superar todos esses cânceres no São Paulo. Dos caras mais antigos aqui no canal, defende que o Júlio Casares é dos piores, tá? Dos piores não, que é o pior presidente da história do São Paulo. Que mais? Eu acho o Casares um bom presidente com erros, certamente com erros. E o pior presidente do São Paulo, para mim, é o Carlos Augusto de Barros e Silva, o Leco. Acabou agora o julgamento do Zubeldia e o advogado Arnaldo Ribeiro fez uma defesa primorosa. Tô achando até que o Fluminense vai atrás dele. Vamos ver o que o juiz Júlio Casares fará amanhã. O Edson é bom. Família, ficamos aqui com o nosso giro de notícias do São Paulo, informações exclusivas e atualizadas para você ficar por dentro de tudo e não tá perdendo nada. Chega aqui deixando seu like, hein? Fortalece nosso trabalho, hein? Chega deixando seu like, hein? De novo, eu peço para você fazer isso para você não esquecer, porque sabemos que é super importante dar trabalho, hein? Olha o tantão de vídeo que foi cortado, tirado da live para você pegar aqui e só engolir. Já tá tudo mastigado, então chega deixando seu like, se inscreva no canal, ativa o sininho de notificação, meu irmão, porque é super importante a sua participação. E sabe, a gente ficaremos por aqui, né? E sabe que naquele pique, naquele jeito,
tu tá me molhando aqui. Sabe, naquele pique, daquele jeito, as coisas vai fluir. Então chega aqui e dá uma boa noite aqui pro pessoal aqui. Vem cá. Tu tá me molhando, fala aqui boa noite, pessoal. Fala logo aqui, ó. Boa noite. Então é isso. Um grande abraço no seu coração sempre mais. Até o próximo vídeo. Vamos que vamos.